turma, boa tarde. Então hoje temos aqui nossa aula prometida sobre a chamada doutrina social da Igreja. Nessa leitura da filosofia das organizações, sobretudo no viés contemporâneo, e no debate sobre a conjuntura da formação e consolidação da sociedade moderna e as suas instituições. Nós estamos então analisando uma série de perspectivas políticas e econômicas e organizacionais, marxismo de um lado, fascismo de outro, e que não também acaba que entra o liberalismo de uma maneira tangente, que tanto o marxismo quanto o fascismo apresentam leituras contrárias ao liberalismo. Mas o que é interessante também é o seguinte: a gente vai perceber, a própria doutrina social da Igreja também é contrária ao liberalismo econômico, especificamente. Até porque o liberalismo político ele é praticamente fundador da nossa modernidade. O iluminismo, diversas perspectivas filosóficas, jurídicas e organizacionais, elas bebem, né, da fonte do liberalismo político. Direitos humanos, a liberdade de iniciativa, direito à propriedade privada, meio de produção, constitucionalidade, né, a dignidade da pessoa humana e uma série de outros fatores. O contexto histórico é muito importante também. A Igreja Católica ela foi hegemônica durante mais de 1500 anos no Ocidente. Com a Reforma Protestante, ela perde um pouco de poder, sobretudo em algumas partes da Alemanha, na Holanda, na Inglaterra, com a Igreja Anglicana, a França, um certo período, mas depois a França volta a ser católica, algumas regiões da Suíça, algumas regiões do que seria a antiga Tchecoslováquia, e também em algumas regiões da Escandinávia, Suécia, Dinamarca, Noruega, mas são populações até um pouco menores. Então, de todo modo, a Igreja Católica é hegemônica na Europa e no mundo ocidental como um todo. Bom, só que a sociedade muda, se transforma, e nós vimos um processo de laicização social, que a modernidade traz, com o progresso técnico, com a razão instrumental, com a burocracia, com as mudanças que a modernidade proporciona à sociabilidade. Então nós temos no século XIX uma sociedade de afluência, uma sociedade de consumo, uma sociedade metropolitana efervescente. Ao mesmo tempo também, com essa modernidade altamente desenvolvida, temos transformações profissionais, mudanças nas relações de trabalho. O marxismo critica bastante isso. O trabalhador cada vez mais explorado, alienado, dominado economicamente, politicamente, militarmente e socialmente pela burguesia. Isso então é algo que leva a um choque cultural muito violento. Os trabalhadores protegidos no século XIX, eles já começam a se mobilizar para enfrentar a opressão burguesa, digamos assim, a exploração burguesa. A filosofia marxista coloca isso claramente do ponto de vista revolucionário, propondo o quê? Uma revolução proletária, socialista, comunista, que apropriará pela força, pela ação dos trabalhadores, os meios de produção dominados pela burguesia. Então, a partir daí, o que nós temos? Nós temos uma sociedade cada vez mais, por um lado, que progride a nível material, a nível técnico, mas, por outro lado também, uma sociedade extremamente cindida. E a Igreja Católica, querendo ou não, muito tempo ela ficou numa posição, se não digo pró-classe dominante, mantenedora da ordem social, afastada desses debates mais concretos em relação à sociabilidade econômica. Uma postura conservadora, nem entra aqui na questão da Inquisição, outros detalhes, né, que já foge aqui o escopo, né, porque sobretudo eu quero pensar aqui o século XIX, XX, XXI, mas a Igreja Católica então, ela percebendo que o seu domínio ideológico e teológico sobre a sociedade moderna começa a se dissolver, ela repensa algumas estratégias de alcance filosófico da sua doutrina. E aí então ela resgata narrativas
todo o estofo teológico tradicional com esse viés social que lhe cabe. Ou seja, não tem nada de novo, na verdade, na doutrina social da igreja. Ela apenas repensa a sua praxis política, que é a política de toda forma, do ponto de vista dos evangelhos. Então, qual é a grande questão que a doutrina social da igreja coloca? A ideia de conciliação de classes. A grande questão inicial. Conciliação de classes. Isso está presente em Leão XIII, em João 23, Paulo VI, Bento XVI, que são os autores que eu coloquei para vocês nos textos. Tem mais. Tem o Pio XI, Pio XII. Poderia colocar o João Paulo I, João Paulo II, que isso aí fica para depois. Inclusive eu vou ler as obras desses papas também. Mas aí fica para outro semestre, outra circunstância. Mas a Igreja Católica, ela se consolida como uma espécie de estrutura que propõe a conciliação de classes, isto é, patrões e empregados. Eles não podem viver em antagonismo violento, mas em concórdia, em concordância espiritual, moral, ética, econômica. Está muito claro no texto do Leão XIII. Ele vai dizer o seguinte, que patrões e empregados, patrões e trabalhadores, eles não são inimigos. Eles não são inimigos naturais. Ou seja, não existe essa ideia de luta de classe que o marxismo vai defender. Ou melhor, existe, mas não é adequada. Luta de classe existe, mas ela não é adequada, é contrária à lei divina. A lei divina que é a paz, a concórdia, o amor. Então isso é muito importante de analisar no texto. Leão XIII vai dizer o seguinte, que cada um precisa do outro. É uma ideia de solidarismo, não solidariedade, solidarismo. Existe, né, uma conexão, uma interdependência entre as partes. O patrão, detentor do meio de produção, depende do trabalhador para executar suas ordens, suas obras, seus interesses. E o trabalhador precisa do patrão para financiar seu trabalho e pagar o salário. Então, é uma relação de interesses, que na leitura católica não é guiada pelo egoísmo, mas pela necessidade mútua de existência. Ou seja, o mais forte deve proteger o mais fraco, e o mais fraco deve submissão ao mais forte. É uma relação um pouco paternalista aí, sim. Mas é interessante, por um lado, porque evita justamente criar qualquer tipo de superioridade moral. Não tem, ninguém é superior a ninguém. Todos são irmãos perante Deus, perante Cristo. Né? Você pode ter diferenças de classe, econômicas, mas perante Deus todo mundo é igual. Não existe essa ideia de que existe superioridade absoluta. Né? Então quem tem o dinheiro, ele não pode viver só para satisfazer seus desejos, mas ele precisa trabalhar em prol do bem comum. Isso é interessantíssimo. Né? O bem comum, na leitura da Igreja Católica na modernidade, o bem comum ele existe na praxis. E ele é possível quando existe a negação do egoísmo de quem tem dinheiro. Então é interessante que a Igreja Católica ela não demoniza o dinheiro, a riqueza, desde que ela seja utilizada para o projeto de progresso dos povos para o bem comum. Muito importante. Está claríssimo isso no texto dos papas, a começar pelo Leão XIII. Então, a classe mais poderosa economicamente, ela é uma espécie de providência social. Ela precisa exercer esse papel de cuidar da sociedade, de cuidar dos mais fracos. Só que é o seguinte, o empresário sozinho, ele pode de fato descambar para o egoísmo, né, para a canalice, para a corrupção. Então, o que ele precisa? Ele precisa, de uma forma, ser orientado pelo Estado. Leão XIII coloca isso, que o Estado ele não pode deixar de participar da vida social. O Estado é fundamental na ordem pública, para manter a segurança, manter o equilíbrio social, mas também para manter a estabilidade econômica e política. Então nós temos aí o quê? Ao mesmo tempo, uma atacada contra o marxismo, que defende o fim do Estado, né, após a Revolução, após o comunismo, e contra o liberalismo, que defende a negação do Estado, porque o Estado prejudicaria a economia, laissez-faire, ou seja, deixa que o empresário faz o seu trabalho e cabe ao Estado só manter a ordem. Não. Para Leão XIII, o Estado tem que intervir em qualquer relação profissional econômica quando ocorre injustiça. Cabe ao Estado manter a ordem pública e a ordem social e o equilíbrio econômico das partes. Isso é muito interessante. Né? E tem uma questão até teológica aí.
Por quê? Porque qual é a leitura tradicional? Que toda autoridade ela é investida por Deus. Pode ser autoridade laica, temporal, né, ou espiritual. Qualquer autoridade, social, civil, política, militar, toda autoridade ela participa da potestade divina. O Estado, então, o Estado ele não é uma criação artificial, ele não é uma fabulação humana, ele é uma necessidade natural. O Estado ele nasce da necessidade de você estabelecer a ordem divina na Terra, a ordem pública, é o bem comum, a paz, a justiça, a equidade, as relações de cordialidade, as relações de solidariedade e até mesmo caridade. A caridade tem um lado individual, mas o Estado também pode promover situações onde as virtudes pessoais vão florescer em ações sociais. Né? Então, na leitura de Leão XIII, cabe ao Estado jamais declinar o seu papel público de interventor, de organizador, a cabeça da vida social. Ou seja, a sociedade tem patrões, empregados, né, camponeses, profissionais liberais, burocratas, políticos. No topo temos o Estado. O Estado é o suprassumo da sociedade. Mas aqui é o Estado providência. É o Estado que organiza a vida social em prol da paz, né, da ordem pública. Não é um Estado inchado, não é um Estado burocrático, não é um Estado totalitário, é um Estado regulador da sociedade. E o Estado, então, não pode abrir mão desse papel. Então, é curioso, porque até a gente vê hoje, né? Ah, o católico não pode ser comunista, não pode ser aquilo outro. Mas tem muito católico liberal, no sentido econômico, que defende mercado regulado, o ultraliberalismo, defende o Estado mínimo, o que isso aí é até uma contradição. O Estado mínimo é contrário à ideia de cristianismo, à ideia de Estado cristão, de sociedade cristã. A sociedade cristã ela não precisa nem do Estado máximo nem mínimo, mas um Estado racional, um Estado promotor do bem comum. Né? O Estado máximo é o Estado inchado, é o Estado que muitas vezes perde a sua função de ser. O Estado mínimo é o Estado fenecido, que não participa de todas as etapas, todas as estruturas sociais. Não. Na leitura de Dom XIII, cabe ao Estado participar de todos os acontecimentos da vida social, mas todos os acontecimentos não totalitário, no sentido de que cabe ao Estado promover condições de educação, saúde, moradia, progresso econômico, para sempre pensar o bem comum. E o que é interessante no 13? Então ele é contrário, claro, à violência proletária, contrário à revolução, ele quer a paz, ele quer a reforma. A igreja quer reforma. O capitalismo, ele produz o bem social, mas esse bem muitas vezes escama do egoísmo, ou a falta de justiça escama do egoísmo. Então, o que caberia? Cabe ao Estado ter condições de estabelecer o equilíbrio entre as partes. Né? Então, a violência dos trabalhadores, grevistas, piqueteiros, ou mesmo a repressão contra os trabalhadores grevistas é caos, é violência. Vamos estabelecer a ordem. Então, qual é a leitura? Precisamos dar aos trabalhadores melhores condições de vida, condições dignas de trabalho. Está no texto de Leão XIII. Ele quer que o trabalhador tenha um salário digno, trabalhe menos, tenha direitos trabalhistas consolidados, mas devido à legislação trabalhista. Isso no século XIX, muito antes das consolidações de leis trabalhistas no século XX, década de 30 e 40. Muito antes de Vargas, muito antes de Perón, muito antes do New Deal, do Roosevelt. É interessantíssimo isso. Mas aí tem uma jogada estratégica, porque a igreja está perdendo território. Então, o socialismo estava conseguindo mobilizar as massas para uma causa revolucionária imediata. E a igreja ela quer conquistar território. Para isso, ela tem que, né, ter um discurso adequado ao tempo. Rerum novarum, das coisas novas. Das coisas novas. O subtítulo sobre a condição dos operários, ou seja, a condição insalubre deles. O operário é o filho de Deus. Ele não pode ter uma vida miserável. Ele tem que ter uma vida digna, um salário digno, para ter uma moradia digna, se alimentar, poder se cuidar. Senão, como ele pode ter uma vida cristã? É a preocupação da igreja também. O trabalhador explorado, espoliado,
ele não consegue dedicar a sua vida ao espírito. E nós somos, na visão da igreja, corpo e alma, corpo e espírito. Não adianta nada só trabalhar e como é que fica a alma? Como é que fica o meu interior? Eu tenho que cultivar o espírito, seja na disciplina, nas orações, na comunhão. O trabalhador estropiado, ele não consegue ter uma vida cristã plena. Como é que ele pode ter uma família feliz? Se ele vive doente, vive insalubre, inseguro, todo mundo vive na condição de precariedade. Não tem como ter uma vida cristã feliz assim. Então, cabe ao Estado impor ao empresariado uma regulação econômica. Então, ou seja, não pode trabalhar demais, tem que existir uma série de condições estruturais nas empresas, nas fábricas, para que os trabalhadores tenham dignidade humana, tenham sua dignidade garantida. Tá? Isso aí é algo que é bem interessante. E cabe também ao trabalhador abrir mão de qualquer tipo de rebelião. Ele precisa reconhecer no patrão não um inimigo, mas um irmão. Somos todos irmãos. Tá? E também é interessante que o Leão XIII, uma outra obra, Deus Imortal, sobre a Constituição Cristã dos Estados, ele vai justamente nesse caminho também, sobre o papel declinável do Estado. Que, por exemplo, quanto maior a sua função social, maior a sua responsabilidade. Então, quem peca mais? O homem comum que erra ou o grande governante? O grande governante, não importa o espectro político ou a forma de governo. Pode ser monarquia, pode ser democracia, república, não importa. O governante ele tem que governar pelo bem comum, não para interesse próprio. Então, qualquer tipo de pecado que ele cometa contra a ordem pública é um pecado mortal, que prejudica não só a si mesmo, mas ao todo social. E isso é muito grave para a lei de Deus. Tá? Outro ponto interessante também que coloca, que a leitura é muito clara. É interessante isso, a leitura é bastante clara. Tá? Está falando aqui de um Papa no final do século XIX, antes da Primeira Guerra Mundial, antes do advento do comunismo, de fato, né, na União Soviética, do fascismo, do nazismo. As coisas vão mudando. O mundo progredindo. O mundo fica cada vez mais populoso, porque também é o que acontece. Século XIX, XX, XXI, tem um superávit populacional. Né? Finalmente, depois de tantas guerras, tantas doenças, a humanidade, com a penicilina, com o avanço técnico, o avanço das ciências e da medicina, o ser humano tem uma vida melhor. Não tem como negar. E isso gera cada vez mais o quê? Necessidade de produção, por satisfação das necessidades humanas. Né? É um círculo progressivo. Né? Uma cidade mais mundana, materialista, que vive, né, numa expectativa de vida maior, com o advento das técnicas. Então isso muda também a nossa forma de sensibilidade. Né? Bom, temos a Primeira Guerra, há um caos, milhares de mortos, temos a gripe espanhola, matou gente pra caramba também. Depois, década de 20 e 30, um período de refração por causa do crack da Bolsa de Nova York, que afetou o mundo todo. Temos massas trabalhistas, trabalhadores paupérrimas, empobrecidas, o avanço da extrema-direita na Europa, né, e com alguns pingos no Brasil, com o integralismo, por exemplo. Por outro lado, também nós temos uma alternativa viável à superação da crise do capital com a União Soviética, né, com todas essas falhas também. Então é um mundo numa crise. Tem a Segunda Guerra Mundial, milhares de mortos, milhões de mortos, né, o Holocausto. É um mundo em falência. E, mais uma vez, né, de um lado, um capitalismo combalido, que defende a livre exploração, defende ao acúmulo de capital, defende a propriedade privada do meio de produção. Do outro lado, a alternativa comunista, que tem uma pegada ateísta, digamos assim, ou laica pelo menos, e também defende, né, a revolução proletária universal. Ora, já na década de 50 do século XX, o Papa João XXIII ele vai escrever uma obra chamada Mater e Magistra, Mãe e Mestra, sobre a Igreja Católica, que é uma continuação dessa leitura sobre a condição do homem moderno. Né? Então ele vai seguir esse meu caminho de que tanto a luta de classes, no sentido marxista, quanto a concorrência liberal são contrárias à lei divina. Por quê? Porque o ser humano não tem que basear a vida na concorrência, mas na concórdia. Não na competição, mas na solidariedade, na comunhão.
não tenho que concorrer com ninguém, eu tenho que colaborar. A igreja quer uma relação de colaboração entre todos, e mesmo entre os iguais. Competição no máximo no esporte, no máximo em atividades que não mexam com a nossa condição de vida. No demais, tem que ser cooperação. A igreja quer uma relação social cooperativa e não competitiva. Tal concorrência é contrária à lei divina, com luta de classes também. Isso é muito claro no texto dele. Né? E ele vem sempre com essa ideia de que o Estado tem que intervir na economia sempre que necessário para manter a ordem. Isso lembra muito o que? A visão keynesiana. Né? Esse tipo de discurso, é por isso que é muito fácil encontrar, às vezes, na social-democracia, lampejos cristãos, católicos e protestantes, que até também a igreja protestante absorveu um pouco dessa doutrina. Né? Na Europa, a distância entre a democracia cristã e a sua democracia é muito tênue. A democracia cristã é uma coisa mais centro-direita. A sua democracia é um pouco mais de centro a centro-esquerda. Ou seja, reformas sociais paulatinas. Né? Ambas tentando uma alternativa ao socialismo, ao comunismo e o que seria a extrema-esquerda e também a extrema-direita. Apesar de que hoje a gente está vendo o quê? A democracia cristã cada vez mais próxima da extrema-direita. Isso é um debate que também a gente pode entrar depois. Né? A Igreja Católica sempre foi contra o fascismo, sempre foi contra o nazismo. Por mais que tenha havido algumas colaborações ocultas, né, oficialmente a Igreja Católica sempre se colocou contra o fascismo, nazismo e comunismo. Aí por isso que eu coloco aqui. É bizarro que você pode encontrar muito bem um fascista católico, um nazista católico. Claro, teve muita gente sim. Você pode encontrar um católico antissemita. Pode encontrar um católico liberal, defende ultraliberalismo econômico. 2018 então nem se fala, né? Olha aí. Só que isso está errado. Porque, tudo bem, você não pode. A igreja, inclusive, excomungava que era comunista. A igreja nunca excomungou um fascista e um nazista. A gente pensar também. A igreja nunca excomungou um liberal. E liberalismo, segundo o texto, está aí, é contrário à lei de Deus. É contrário à lei da vida, à lei do amor, da justiça. Né? Por quê? Gente, qual é a base do liberalismo que a gente viu? Uma espécie de anarquia econômica. Né? A ideia de que do vício pode florescer o bem. Que o vício é mais poderoso que a virtude. Né? O empreendedor, que é canalha, que é egoísta, que é luxurioso, ele tem mais poder criativo do que o empresário bonzinho. Pode ser na prática, mas contrário à lei de Deus. Vamos lembrar o texto de Mondeville. Né? Olha o Marquês de Sade. Olha o Adam Smith defendendo que não é da boa vontade, mas do egoísmo, da necessidade, do interesse que a economia se move. Isso é contrário na leitura católica, à lei divina. Né? Porque eu não posso nunca fundamentar o bem comum do mal, do vício. O vício só gera vício, o bem só gera bem. O bem nunca vai gerar o mal. É interessante esse debate. Né? Há leituras antigas que falam, não, sim, às vezes o mal pode promover o bem, mas em outro aspecto, no plano prático nunca tem como, nessa leitura. Nunca posso pressupor que fazendo um ato ruim eu vou chegar a algo bom. Então, ou seja, se eu quero promover uma sociedade boa, de virtude, eu preciso sempre fundamentar na virtude. A virtude é a justiça, caridade, temperança, solidariedade, né? É sempre algo associado ao plano comum de uma vida maior. Né? E até a questão dos espectros. No mundo físico, tudo é diferente. No mundo espiritual, todos são iguais. Acabou as diferenças. Né? Então a gente se prende muito nas aparências. Mas a essência do homem, ela é o quê? Plenitude. Então cabe ao Estado ter esse papel também de regular a sociedade, não para moralizar o cidadão, mas para promover condições estruturais econômicas que permitam ao ser humano se realizar plenamente. E o liberalismo não permite essa expansão máxima do homem. Não afirma a dignidade humana na sua totalidade. Por quê? Porque vê o homem de maneira instrumental, de maneira economicista,
maneira rentável e não de maneira global, multidimensional. Né? Como o próprio comunismo tem nessa leitura. Nessa leitura, o comunismo ele via o que é a luta de classes como o movimento da história, quando deveria ser a concórdia o movimento da história. Né? Claro, sempre existiu gente má no mundo, violenta, essa coisa toda. Mas a própria história, ela, de uma forma, ela pune os maus e glorifica os bons. Então, a história da humanidade, com todas essas falhas, é a história do progresso divino da Terra. Essa é a leitura católica. O bem sempre progride. Né? Há questões aí até um pouco patriarcalistas. Né? Ele vai dizer que, por exemplo, crianças e mulheres merecem mais proteção do que os outros homens. O João 23. Mas é fruto da época isso. E é interessante ver o seguinte, que a Igreja Católica ela não é contrária à modernização social. O progresso tecnológico para a Igreja Católica é fruto da participação do intelecto humano na inteligência divina. Então, toda tecnologia é boa, desde que utilizada para o bem comum. Então, por exemplo, o computador. Ele é fundamental. Ele promove a comunicação, ele promove a interação. Agora, se usa o computador para o vício, é errado. Mas o problema não é o computador. O problema é o mau uso dele. Então, toda tecnologia ela é boa. É boa, em essência. Desde que você também sempre fortaleça a ética, a justiça. Né? Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso ser um cara rico. Mas a minha riqueza não é para mim. É para o bem social. Se eu sou rico, eu tenho que investir na sociedade. Eu tenho que promover condições de solidariedade social. Distribuição de riquezas. Né? É interessante isso, então. Que o Estado ele não pode ficar ausente da economia. Ele não pode deixar as coisas Deus gerar. Tu se resolve sozinho, se autorregula. Não. Se você não fizer nada, se o Estado não fizer nada, é caos. Está muito claro. João 13 e João 23. João 23 tá? E o Papa João XIII ele também enfrentou a época da crise dos mísseis, União Soviética e Rússia. Ele foi dos interlocutores entre Khrushchev e o Kennedy, que era católico também, para diminuir as tensões. Né? A ameaça nuclear era muito forte na época da Guerra Fria. Então a Igreja Católica se coloca como a fiadora da paz dos povos. Né? Na época, também estava em voga o quê? O Concílio Vaticano II, que foi uma reformulação geral da Igreja Católica. A Igreja passa a permitir a missa em vernáculo, na língua então original, né, de cada povo, favorece o diálogo interreligioso, ela fortalece ainda mais a luta contra o racismo e contra o antissemitismo. A Igreja vai defender a integração dos povos. Na prática é muito difícil acontecer, claro, mas é bonito no discurso, porque isso é importante. Das ideias você vai para a prática. Né? E a igreja começa a fortalecer, então, essa comunhão com as Américas, com a África, com a Ásia. Né? Ela entra num processo muito, claro, né, ainda suave, a gente pode usar uma linguagem atual de decolonialismo. Vai propor uma descentralização da sua narrativa teológica de cunho eurocêntrico. Ponto bem interessante. O Paulo VI, vem depois, ele vai avançar ainda mais nessa teoria. O Popolo é um progresso dos povos. Ou seja, essa leitura otimista, que o mundo, tudo bem, o mundo está no caos, colapso, né, ambiental, mas existe um progresso moral do homem. A leitura é essa, o ser humano sempre avança para melhor, baseando-se na lei de Deus, na harmonia, na justiça, na paz. Né? E o Paulo VI é muito enfático. Ele vai criticar, por exemplo, o armamentismo. Não faz sentido o armamentismo. É um debate bem interessante. Como é que pode o católico ser armamentista? Porque o cristão vai ser armamentista. O cristão tem que promover a paz. Quem cabe ter armas, a Igreja Católica não nega isso. Quem cabe ter armas é quem? O soldado, né, o militar, o policial, figuras da segurança pública responsáveis por isso. O cidadão comum não pode estar armado. Não cabe a ele. Aí tem que debate, mas a sociedade está injusta, violenta. Ele tem que confiar em Deus. Tem que confiar no Estado. Tem que lutar para que o Estado se democratize. E aquele debate. Como é que o cidadão de bem então vai se defender, já que está tudo injusto? Eu pergunto, o que o cidadão de bem faz para a justiça social? Ele paga imposto? Ele ajuda o pobre? Muitas vezes o cidadão de bem, ele desvia o olhar do pobre. Não está nem para o pobre.
culpabiliza o pobre por ele ser pobre. Ah, porque não trabalhou o suficiente. A gente não sabe da vida do cara. Ah, porque ele não foi fiel, porque ele não se engajou. É aquele discurso, você apontar o dedo duro, mas não entender a situação do pobre. E será que você não explorou o pobre, cidadão de bem? Será que o cidadão de bem não foi um cara que cresceu na vida explorando os outros? Né? Então é um debate também que está latente aí nessa doutrina da igreja. Então, ou seja, todos nós somos responsáveis por todos nós. Se existe pobreza no mundo, eu sou responsável. Não cabe eu, como cristão, culpabilizar o Estado. Claro, o Estado tem que ter políticas públicas de inclusão, assistência, mas também cabe a mim, como cidadão, fazer a minha parte. Então é pagando imposto, fazendo caridade, que a caridade não é só caridade, caridade é uma autojustiça. Se Deus me dá vida, eu tenho que dar vida ao próximo também. Tenho que dar ao próximo. Eu tenho que dar aquilo que recebi de Deus como dom para o próximo. Mas quem tem coragem de ajudar um mendigo, quem tem coragem de olhar para o outro com um olhar de fraternidade? Né? Isso está muito presente no texto desses papas. Então, o hermetismo é uma questão. Eu não posso ter uma vida a nível individual, sobretudo governamental, pautada só no hermetismo, enquanto tem gente pobre no mundo, sofrendo com a miséria, com as doenças. Primeiro tem que pensar no bem comum. Né? Quiçá talvez as armas, depois. Mas, obviamente, com um Estado cristão, uma sociedade justa, não vai querer se armar. Ela vai querer viver em comunhão, em alegria, em festa, festa divina. Né? Celebração do espírito, celebração do bem, da justiça, da ordem. Esse é um ponto bem interessante. O progresso material, então, ele é legítimo, mas para promover a comunhão dos povos. O Papa Paulo VI vai colocar o seguinte: ora, né, será que então o cristão está disposto a pagar mais impostos para promover obras sociais de assistência, para ajudar o Estado nos esforços de desenvolvimento social? Quanta gente faz offshore? Quanta gente aí faz, quantos ricos burlam as normas fiscais, né? Então, pagar imposto não é uma obrigação fiscal, é um dever moral. Porque com esse dinheiro do imposto, você vai ajudar o Estado. Lógico, pensa aqui na teoria bonita, né? Que na prática tem muitas falhas, claro. Mas eu tenho que ajudar o Estado, eu tenho que colaborar com o Estado. Eu não posso ver o Estado como inimigo. O Estado é a minha estrutura mantenedora. É o órgão, é a estrutura maior que conecta as partes. De maneira racional, de maneira moral. Tá? Então eu tenho que pagar imposto, é fundamental. Não posso fazer offshore, nada disso. Colocar em conta fiscal, em parede fiscal, né? Seja a nível privado ou a nível empresarial. A própria questão da reforma agrária também. A Igreja Católica defende a reforma agrária. Tá um texto aí, gente. E vem aquela ideia da função social da propriedade. Eu tenho uma casa, legítimo, meu trabalho, ou minha herança, né? Família, os cachorros, biblioteca, é meu espaço vital, importante. O ideal é que todos tenham essa casa, todos tenham seu espaço sagrado, seu espaço vital. Né? Agora, por exemplo, eu tenho um latifúndio, que não tem nada lá, só terra. Eu estou deixando aquela terra improdutiva só para poder especular. Isso é errado. É contrário à lei divina. Por quê? Porque a terra pertence a todos, aos homens. A terra é um dom divino. Então eu não posso privatizar algo e sem permitir que a riqueza, a prosperidade sejam inseridas nela. Então, a igreja defende. Então, um texto aí do Paulo VI, gente. Qualquer propriedade que não cumpra essa função social, ela tem que ser expropriada pelo Estado. Essa é a leitura. Cabe ao Estado expropriar aquela terra e fazer o uso correto dela a nível social. Quem lê o texto sem ver o nome vai achar que é comunismo, MST, né? Não. Igreja Católica. A Igreja Católica, na sua doutrina oficial moderna, ela defende a reforma agrária. E também tem a reforma urbana. Ou seja, espaços públicos. Imagina só, tem uma casa inabitada, um prédio, um terreno que poderia ser aproveitado para fazer uma obra pública, uma casa para as pessoas pobres, né? Olha aí, poderia resolver tudo isso, gente. Não. Especulação imobiliária.
A especulação imobiliária é contrária à lei divina, porque você não cumpre a função social da coisa. Você quer enriquecer às custas da necessidade alheia, oferta e demanda, né? Não, você tem que pensar primeiro no bem comum. Primeiro o bem comum, depois o bem individual. É interessante isso aí, né? A igreja não permite, não aceita que poucos tenham muito e muitos tenham pouco, ou nada. Não, tem que haver equilíbrio. Então cada um com sua terra, com sua casa, seu espaço. Fundamental. Para quê? Para o bem-estar da família. A família cristã aqui, gente, tudo bem que a gente não tem esse mérito, né? Mas é onde existe amor, é onde existe comunhão. Então a família tem que ser preservada. Preservada para quê? Para que tenha paz, progresso, tranquilidade espiritual, para dedicar ao trabalho, à educação, cuidar de si e à alma. Mais uma vez, como é que eu posso buscar a salvação espiritual se minha vida física é miserável? Eu posso, claro que posso, né? Mas não é correto isso. A igreja não quer isso, a igreja quer o ser humano pleno. Saúde física e saúde espiritual. Tá? Então, é interessante que o Paulo VI ele ainda vai mais além desse debate. Né? E mais ainda também, a própria questão colonial. Não é justo que um país dito superior a nível civilizatório oprima os outros. A Igreja Católica ela vai se engajar moralmente, teologicamente, na luta contra o colonialismo e o imperialismo. Que isso é contrário à lei de Deus. Povos são irmãos, não são posses a serem apropriadas de maneira violenta ou subreptícia. Não pode. Tá? Então essa doutrina ela vai avançando ao longo das eras, né? E promovendo, por exemplo, hoje o debate ambiental. Olha aí, a Igreja Católica defende a reforma agrária, a reforma urbana, defende a sustentabilidade, defende uma empresa ética, comprometida com o bem comum. A função da empresa não é a riqueza dos acionistas, mas a prosperidade social. Defende a ideia de meio ambiente como um corpo vivo, a integração dos povos, né? O cosmopolitismo de verdade. Então isso é interessantíssimo. A igreja vê com muito bons olhos a ONU. A ONU hoje perdeu prestígio, mas a ONU é fundamental no direito dos povos. É fundamental para pensar uma paz perpétua, uma paz cosmopolita. Porque é um órgão internacional que aparentemente está acima das contingências econômicas. Né? Então, por exemplo, eu sou empresário. Ok, não tem problema nenhum. Só que tem que ser empresário que tem que pagar o preço justo ao trabalhador, dar seus direitos e não tirar direitos dele. Tá? Um empresário cristão é um empresário que nunca tira direitos, só dá direitos. Né? Ah, mas isso aí tira do trabalhador a competitividade. Não tira, isso é uma falácia liberal. Né? Todo ser humano precisa de tranquilidade, precisa de bem-estar para poder progredir. Então como é que eu posso progredir espiritualmente? Sim, é claro que em casos extremos, no sofrimento a pessoa pode, né? Negar o mundo físico e só buscar o espiritual. Mas a igreja não quer isso. A igreja quer uma linha contínua entre o mundo físico e o espiritual. Ou seja, no mundo físico se realiza o bem, para pensar na eternidade, né? O resultado que você fez na vida. Então não é pela angústia, pela opressão que eu vou me elevar espiritualmente apenas, mas é pela democracia social, é pelo bem-estar comum. Eu falei democracia? Então, grosso modo, a Igreja Católica ela vai incentivar os católicos a participarem da vida política, em vários espectros. O que é mais comum encontrar na chamada democracia cristã, que foi muito forte na Itália, na Alemanha. No Brasil hoje não tem de fato isso, aí é uma outra coisa, né? Tem uma série de distorções, que não existe democracia cristã defendendo o neoliberalismo. Isso aí é uma contradição. Democracia cristã defende organizações sólidas. A igreja vai defender, por exemplo, o sindicato. A igreja católica considera fundamental o sindicato. Por quê? Uma organização dos trabalhadores que vão reivindicar direitos, junto ao Estado, junto ao patronato. É um grupo organizado. Né? O sindicato, então, ele ajuda a regular os interesses de classe. São interesses legítimos, de um salário melhor, mais digno, condições de vida mais razoáveis, né? Mais decentes. A igreja quer o quê? Uma vida decente, um emprego decente, um salário decente para satisfazer minhas demandas, né, materiais, que são naturais, fazem parte do corpo. Bom, eu estou tentando resumir vocês, gente, mandei muito sumário, até porque, claro, né, é muito mais exaustivo aqui. Mas o que é interessante me pensar? Né?
O que é interessante pensar aqui? Nós temos uma visão da Igreja Católica reformista. Só que, como eu falei, assim como existem católicos liberais, até fascistas, nazistas, também existem católicos que tiveram contato com doutrinas de esquerda, né? Mais radical, marxismo, por exemplo. Isso vai acontecer aqui com a doutrina social da Igreja, que vai influenciar, perdão, a teologia da libertação. A DSI, ela é centrista, digamos assim, nem esquerda nem direita, centro. A teologia de libertação, que é muito forte na Ásia, na África, nas Américas, ela é mais à esquerda. Tem até traços revolucionários. Então ela vai absorver um pouco do marxismo no viés teológico político. Como está no texto aí do Paulo Freire, está no texto do Leonardo Boff, do Céu, né? Henrique do Céu, que é o seguinte, por exemplo, o que é o pecado na teologia de libertação? O pecado não é a violação da lei divina apenas. O pecado é a exploração do homem pelo homem. É o pecado mortal. Eu, como cristão, como ser humano, explorar alguém para poder obter prosperidade à custa da vida do outro. Mais-valia. A mais-valia nessa leitura é pecado. A alienação sobre o outro trabalhador é pecado. A reificação é pecado, porque na reificação eu vejo o ser humano como coisa, não como uma alma, não como um ser digno, pleno. Eu vejo como instrumento para minha vontade. Então eu coisifico o outro a meu favor. Ou seja, eu me torno mais homem explorando o problema dos outros. Isso não é cristão. Né? Ganhar vantagem dos outros. É interessante que o Henrique do Céu, na sua ética comunitária, tem um texto aí, ele fala o seguinte, que, por exemplo, qualquer teoria que condene a luta de classes é uma teologia da dominação. Interessante isso. Ou seja, é uma crítica à doutrina só da igreja. Veja bem, eles estão tentando ir além da doutrina. Estão avançando, né, mais para a esquerda. Por quê? A luta de classes, na teologia de libertação, ela é legítima, porque ela é fruto da necessidade humana de reconhecimento. Então não seria estranho os evangelhos o ser humano lutar para afirmar a sua dignidade contra o opressor. E aí eu uso até o texto de Paulo Freire que fala isso. Né? Tem a opressão do opressor e a luta do oprimido contra a opressão. Ou melhor dizendo, existe a violência do opressor, a violência do oprimido. A violência do opressor, ela coisifica o oprimido e o próprio opressor, né? Porque é uma luta de morte, para destruir e aniquilar o outro. A luta do oprimido é por liberdade, é por autonomia, é para a realização de si. Então é uma experiência dialética. O oprimido, quando luta contra o opressor, ele se liberta e liberta o opressor. Por quê? Porque o opressor, lógico, né, isso aí é um processo lento. Mesmo que o oprimido mate o opressor, ele liberta o opressor da máquina opressiva. Se o opressor ele se converte, digamos assim, moralmente, ele muda de vida, passa pela metanoia, transformação interior. Então ele passa a viver de uma forma diferente. Ele tem chances de mudar. Né? O opressor não. O opressor sempre vai esmagar o oprimido e prosperar materialmente. Vai viver no egoísmo, vai viver no vício. E se a gente for pensar no mundo, não só físico, mas espiritual, no final o opressor vai ser condenado. Então, cabe ao próprio oprimido se rebelar sim. Rebelar fisicamente contra o opressor, não porque só uma questão econômica de justiça, mas por uma questão espiritual, é caridade. O oprimido se rebelar contra o opressor é um ato de caridade, de amor. Isso que o Paulo Freire está colocando. Né? É amor, porque liberta os dois. Só que a sociedade, a só condena a opressão, perdão, a sociedade como um todo só condena a violência do oprimido, não a violência do opressor. O que acontece hoje? O Estado oprime o favelado. A classe média fica quieta praticamente. Agora vai só o povo se rebelar. Não, é errado, não sei o que, bagunça, desordem. A mídia faz isso também. Né? Existe uma tendência da gente pensar as relações sociais sempre de maneira verticalizada. Então o Rick do Céu especial está colocando isso. A teologia da dominação ela propõe a estabilidade, a estagnação, né? A manutenção do status quo. Enquanto a teologia de libertação ela é dialética. A transformação histórica, a redenção histórica do homem, ela depende da superação do conflito de classe, da opressão.
Então a luta de classes é fundamental para que você consiga mudar de vida e libertar todo mundo. Né? Então o ponto importante é: nenhum ser humano tem direito de oprimir o outro, economicamente, militarmente, sexualmente, nenhuma hipótese. Mas as relações sociais são injustas. Então quanto mais o mundo é injusto, mais ele impede a mudança social. Então a luta por justiça é teológica e econômica. Teológica, política, social, econômica, em todas as bases estruturais. O Evangelho, então, não é um documento meramente espiritual, é um documento temporal, é um documento histórico-político, de mudança da forma de pensar e de viver. Tá? Então, essas são as duas grandes diferenças. A doutrina da igreja ela tem uma visão nas encíclicas, nas bulas, nos documentos oficiais. A doutrina de libertação ela foi até, de certa forma, patrocinada pela igreja, e depois a igreja começou a romper um pouquinho com João Paulo II, Bento XVI. Agora voltou com Francisco, em alguns aspectos. Né? Até porque o mundo está cada vez mais mudando, né? Está havendo um colapso. É necessário, de fato, uma mudança radical. Ele pode aceitar o mundo como ele é hoje e naturalizar. Né? Mas a teoria de libertação ela nasce de uma forma periférica, de comunidade de base, nas Américas, na Ásia, na África. Teve um momento forte na Europa, óbvio, né? Mas ela foi vivida com muita intensidade nos países da época chamados Terceiro Mundo. Né? Então, justamente, é uma voz diferente, uma voz contra-hegemônica, uma voz que está além das instituições mais burocráticas da igreja.